A Casa do Escudo Vermelho. Como os Rothschild financiaram impérios em tempos de ódio. Na Europa medieval, o dinheiro ainda andava de joelhos diante do altar. A fé ditava as leis e o poder, e tudo o que cheirava a lucro era pecado quando nascia do empréstimo. Era um mundo onde o ouro não tinha passaporte, mas os homens sim, e poucos podiam atravessar fronteiras sem pagar com a própria dignidade. Entre eles estavam os judeus, empurrados para becos estreitos e condenados à sobrevivência nas margens do Império Cristão. Foi ali, em um beco úmido e estreito de Frankfurt, que um escudo vermelho pintado sobre uma porta marcaria o início de uma dinastia financeira que reescreveria a história do poder. Os Rothschild. A rua era chamada de Judengasse, o beco dos judeus. As casas se amontoavam como se temessem o vento, e cada uma trazia um símbolo no lugar de número. Uma tinha o navio, outra a pedra dourada. Naquela que ostentava um escudo vermelho, Rothschild em alemão, morava uma família que aprendeu cedo que a inteligência podia atravessar muros que o sangue não podia. No interior daquela casa, Mayer Anschel Rothschild contava moedas, trocava metais, avaliava selos e acumulava uma sabedoria antiga, a de quem entende que a riqueza não está apenas em possuir, mas em circular. Enquanto o império crescia pela espada, Mayer crescia pela informação. Ele colecionava moedas raras não por vaidade, mas por acesso. Cada peça trazia consigo um nobre, um colecionador, um príncipe curioso. Um deles, Wilhelm IX de Hesse, se encantou com a habilidade de Mayer em avaliar valor e, mais do que isso, em proteger o que realmente importava, patrimônio em tempos de incerteza. Foi assim que o comerciante do beco virou o banqueiro da corte, o Hofjude, o judeu de confiança de um príncipe cristão em pleno século XVIII. Mas confiança é um bem que só resiste ao fogo quando a guerra chega. E a guerra chegou. Em 1806, Napoleão marchou sobre Hesse, derrubou o príncipe e espalhou o medo que acompanha todo o império que se expande. Mayer viu o perigo e não hesitou. Ele já havia plantado uma semente em Londres, enviando seu filho Nathan Rothschild para abrir uma casa de câmbio, um braço do escudo vermelho do outro lado do Canal da Mancha. Enquanto exércitos cruzavam fronteiras, Mayer cruzava cifras. Transferiu discretamente a fortuna de Wilhelm para Londres, escondeu valores, converteu moedas e, com um cálculo audacioso, fez o impensável: financiou o inimigo do conquistador. O ouro de Wilhelm sob a tutela dos Rothschild passou a sustentar a coroa britânica contra o próprio Napoleão. O banqueiro que vivia nas sombras da exclusão tornara-se o cérebro invisível de uma guerra entre impérios. Um judeu do beco dos guetos financiava os reis que haviam cercado seu povo. Quando Mayer morreu em 1812, deixou aos filhos mais do que capital. Deixou uma metodologia
O ramo de Paris cresceu de 5 milhões de dólares em 1820 para mais de meio bilhão em 1850, uma escala que nenhum banco isolado alcançava. Seus cofres financiavam ferrovias, reconstruíam economias pós-guerra e compravam acesso a matérias-primas. O escudo vermelho se espalhava sobre o mapa da Europa como um selo silencioso de poder. E como todo poder, precisou de símbolos palpáveis. Vinhedos, minas, ações, canal de Suez, diamantes da De Beers, minérios da Rio Tinto. Onde houvesse um império se abrindo, havia um Rothschild segurando a balança entre risco e recompensa. O mundo chamava de sorte o que era apenas cálculo. Eles chamavam de prudência o que era, na verdade, estratégia. Mas nenhum império financeiro é eterno. O século XX trouxe uma nova ordem e uma velha perseguição. A Alemanha, que antes admirara seus métodos, voltou-se contra seu sangue. Quando Hitler chegou ao poder e a Áustria foi anexada, a Casa Rothschild de Viena foi despida de tudo o que possuía: títulos, obras, cofres. Um dos herdeiros foi capturado tentando escapar. Só foi libertado após pagar o que se tornaria o maior resgate da história, 21 milhões de dólares. O mesmo sistema que outrora financiava exércitos, agora pagava para libertar o próprio nome. Em Paris, o cenário se repetiu. Göring e Hitler visitaram pessoalmente as coleções Rothschild. Levaram quadros, livros, tapeçarias, 5.000 peças foram confiscadas e poucas voltaram. Depois da guerra, a família reconstruiu parte dos negócios, mas o clima político mudou. Em 1981, o governo francês nacionalizou o Banco Rothschild e o ciclo parecia se fechar. Apenas o ramo britânico resistiu. Sob a liderança de Sir Evelyn Rothschild, o banco inglês manteve a discrição e o peso histórico. No final do século, a família ainda aconselhava monarcas, mas já sem o poder absoluto de moldar economias. David Rothschild, da Casa de Paris, unificou as duas linhagens e protegeu a fortuna com uma teia de holdings e companhias que começam na Suíça e terminam sabe-se lá onde. Hoje, os Rothschild são lembrados mais pelo mito do que pela fortuna. O Forbes lista apenas um membro distante, Jeff Rothschild, sem laço de sangue, como bilionário. O primeiro descendente direto aparece longe do topo, com riqueza de gestão, não de herança. O que foi um império é agora uma sombra. Mas é uma sombra longa, daquelas que o sol do tempo não apaga, apenas desloca. A história ensina que riqueza acumulada sem renovação se dissolve. Estatisticamente, 90% das famílias perdem o patrimônio em 3 gerações. E mesmo quem controlou impérios aprendeu que o dinheiro, quando não é mais ferramenta, vira ilusão. Os Rothschild sobreviveram à exclusão, às guerras, às ditaduras e aos mercados, mas não à entropia que consome todo o legado humano. E no fim, é essa a lição que o cadeira do CEO precisa te deixar. A verdadeira riqueza está no sistema, não no saldo. Está na inteligência de construir uma rede antes de precisar dela. Está em financiar causas que sobrevivem a impérios, não em exibir poder em jantares. É isso que separa quem administra fortunas de quem administra destinos. Se essa narrativa te fez olhar o dinheiro com outros olhos, inscreva-se no Cadeira do CEO. Aqui, a história é laboratório de estratégia e cada episódio te mostra como homens e famílias transformaram limitação em influência.